Olá, amigos, chegamos à nossa lição de segunda-feira. Um Deus que é tardio em irar-se. Foi isso que revoltou o profeta Jonas, não é? Quando nós lemos no livro de Jonas, no capítulo 4, depois de Jonas pregar a Nínive, ele tentou fugir de Deus, se lembram? Deus enviou uma tempestade, um grande peixe, ele foi pregar a Nínive. E os habitantes de Nínive se arrependeram pela pregação de Jonas e pelo agir do Espírito Santo. E Deus então não destruiu a cidade de Nínive. E olha só o que Jonas diz no capítulo 4, no versículo 2. E orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, te arrependes do mal? Jonas está expressando aqui, Êxodo capítulo 34, versos 1 ao 7, especialmente o verso 6, quando Moisés pediu para ver Deus, e Deus o cobriu com sua mão, e Moisés viu Deus pelas costas, e Moisés então diz que Deus é paciente, misericordioso, benigno, tardio em irar-se, faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, não é? Deus, ele nunca derrama instantaneamente, momentaneamente, naquele exato momento, a sua ira sobre o pecador, sabia disso? Deus, ele segura a sua ira, ele retém a sua ira, ele dá tempo para que o pecador se arrependa. É verdade que em algumas vezes Deus deixa um longo período, em outros, nós vemos na Bíblia, ele intervém na história de uma forma tão brusca. Algumas vezes ele deixa o pecador colher as consequências ao longo da vida de suas escolhas, nós vamos ver isso melhor ao longo da semana. Outras vezes ele intervém, como fez com Sodoma e Gomorra, com os cananitas e assim por diante. Mas a Bíblia nos mostra, Jonas também fala disso, de que Deus, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se. Quando nós vamos no livro do Salmo, nós encontramos algo interessante. No Salmo 145, no verso 8, diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. É exatamente por causa de sua graça e de sua misericórdia, atributos de Deus que andam juntos com sua justiça e com sua ira, que Deus, ele espera o pecador se arrepender. Em Romanos 6,23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, mesmo havendo determinado isso, Deus, em sua misericórdia, ele oferece um substituto a cada um de nós, pecadores. O substituto é ele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. E nesta graça e misericórdia, diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Nesta graça em Cristo Jesus, ele espera para que o pecador se arrependa. A palavra de Deus nos diz que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Agora notem, talvez você já tenha observado nos tempos antigos, quando as pessoas abriam caminhos para construir a sociedade, as cidades modernas, e explodiam aquelas rochas. O que elas faziam? Elas cavavam um buraco, escondiam a dinamite, pegavam um pavio bem longo e quando estavam seguras elas riscavam um fósforo, alguma coisa, e aquele pavio ia até explodir. Deus, ele não tem pavio curto. Deus tem um pavio longo, muito longo. Ele espera com paciência, ele clama através do Espírito, ele não quer que ninguém se perca, mas Deus tem pavio, você entendeu? O pavio de Deus é longo, mas Deus tem pavio. Um dia ele há de se manifestar contra toda injustiça e impiedade. Embora ele seja misericordioso, tardio em irar-se, ele derramará sua ira sobre o pecado. E, infelizmente, aqueles que estiverem agarrados a ele serão destruídos justos, porque Deus não suporta ver o mal. Então, agarremos-nos à graça e à misericórdia de Deus, mas tenhamos também em mente que Deus tem pavio, que a ira de Deus será manifestada, como já foi ao longo da história, definitivamente será no tempo do fim contra o pecado.